Roblox. Mas gente, antes de começar essa história, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Então bora lá. Primeiro, que tinha uma menina chamada Ana Lívia. Então, não pode gente, entrar aí puxando. Ela começou a fazer live no computador dela. Então, ela foi se olhar no espelho, gente, e ela se deparou com um monstro no espelho diferente de ela. Então, ela gritou aos pais dela. Mas os pais dela não estavam em casa, estavam na festa, né? Então, ela começou a chorar, resmungar, pirrar, até que o vizinho dela acordou e ouviu tudo. E ela começou a pedir socorro pro vizinho. E bom, ela continuou falando socorro para o vizinho, mas só que o vizinho não fez nada. E sim, o vizinho foi para a casa dele sem dizer nada. Até que a Ana Lívia começou a explicar tudo o que tinha acontecido. E sim, ela foi lá para a casa dele para explicar. E bom, ela começou a dizer tudo o que ela viu lá na casa dela, né? E o vizinho simplesmente falou nada, né? E bom, Ana Lívia começou a falar com o espelho. O espelho começou a responder ela. E sim, o espelho começou a chamar ela de feia e que ele sempre será mais lindo que ela. E o espelho começou a falar que ele vai estar na cama dela hoje à noite. E bom, o namorado da Ana Lívia chamou ela para poder jantar. E a Ana Lívia explicou tudo para ele que tinha acontecido na casa dela. Só que o namorado de Ana Lívia não acreditou. Então a Ana Lívia começou a falar, a pensar, nossa, ninguém acredita em mim mesmo. Até que a Ana Lívia teve uma decisão. Ela ia começar a virar uma gótica. E ela prometia a si mesma que não ia ter medo de nada. Então ela pesquisou no Google como ser uma gótica de verdade. Então ela começou a comprar roupas pretas, tirou tudo de colorido no guarda-roupa dela. E o espelho começou a rir dela, porque ela nunca ia parar de ter medo dele. E ela começou a falar assim com o espelho. Espelho, espelho, pare com isso que eu não tenho medo. O espelho começou a falar, você não tem medo de ter um bicho na tua cama junto com você? Ela começou a ficar com medo, sendo que ela falou que não ia ter medo. E sim, ela ia falar mais, ela ia se proteger, ela não ia sentir medo. E bom, ela foi lá e conversou com o namorado dela. E o namorado dela avisou, você para de ficar falando assim com sozinha, que senão vai acabar você falando com uma pessoa mesmo. A namorada falou, você vai virar gótico também. Bom, o namorado falou, não, eu vou continuar sendo o que eu sou. A namorada disse que então ela ia terminar com ele. Mas bom, ela ainda não parava de pensar no que ela estava fazendo, conversando com o espelho. Até que os pais dela, né,
chegaram em casa e começaram a falar assim: Ana Lívia, filha! Sendo que a Ana Lívia não estava em casa. E sim, ela estava no cemitério, visitando o corpo dela, sendo que não era para ela estar lá. E sim, era para ela estar junto com os pais dela em casa e contar tudo para eles. E teve um tempo que ela voltou para casa, mas só que os pais dela saíram de novo. E bom, a Ana Olivia começou a desconfiar que os pais dela tinham sumido do mundo. E bom, a Ana Olivia quis falar com a avó, mas a avó, ela não estava em casa também. Então ela decidiu falar com o tio dela, mas o tio dela não deu atenção. Ela foi para casa da tia dela, da madrasta dela, mas só que a madrasta dela não fez nada. A madrasta dela, tipo, sorriu dela, porque ela tava falando com coisas, porque isso não é certo. Mas, bom, a madrasta falou pra ela ir embora da casa dela, porque o pai dela não queria ela ali. Sendo que o pai dela nunca falou isso com ela. Por que, minha? É. E bom, gente, essa foi a história dela, gente. E bom, gente, eu não consegui zerar essa torre, mas o importante é que eu contei a história. E essa foi a história da Ana Olivia. Lembrando que isso tudo é real. Tô brincando, gente. Isso tudo é mentira, feito de IA. Só tô contando para, sei lá, gente. Porque eu nunca fiz historinhas de Roblox, então tô aqui pra fazer, né, uma historinha. Então, bom, gente, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, sabe que isso me ajuda muito. Então, tchau, beijos.